Mesmo com Bolsonaro inelegível, é certo que o bolsonarismo continua a ser uma força política influente e com poder de mobilização. Um exército fiel, pronto a ir para a rua prestigiar aquele que chamam de mito. Um batalhão que deve demonstrar a sua fidelidade novamente, em breve, nas eleições municipais. Enfraquecimento da antipolítica, má gestão da pandemia, crise econômica, rejeição do eleitorado feminino. Esses foram alguns dos motivos que contribuíram para a derrota de Bolsonaro nas urnas em 2022. Mas é de se perguntar se eles ainda são fatores influentes no atual cenário político do país. Com seu mais emblemático representante fora do poder, a extrema-direita brasileira foi obrigada a se reorganizar. E tem se apressado nessa tarefa. Qual o futuro do bolsonarismo nesse novo contexto? Terça-feira, 28 de maio de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui nós vamos mergulhar e analisar sempre uma temática do dia. Hoje eu converso com a jornalista Maria Carolina Trevisan, que está lançando o livro Voto a Voto, escrito em colaboração com Maurício Moura, sobre os motivos que levaram Bolsonaro a perder a eleição de 2022. Ela fala também sobre o futuro do bolsonarismo e o alcance da direita no Brasil. Olá, Carol, seja bem-vinda. Vocês elencam no livro os 5 principais motivos para a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. Na sua opinião, qual é o mais, digamos assim, surpreendente? Oi, Roberta, é um prazer estar aqui hoje com você e com essa audiência. Bom, o mais surpreendente eu acho são as mulheres, porque a gente elencou esses 5 motivos principais que fizeram Bolsonaro perder a reeleição. Por que a reeleição? Porque foi a primeira vez na história do Brasil, de uma disputa democrática presidencial, que um candidato incumbente, que já está no poder, perde uma reeleição. Então essa é uma peculiaridade dessa eleição. Então a gente parte desse princípio, né? Então o que fez ele perder? Foi por muito pouco, foi por 2 milhões de votos. E acho que um dos dados mais importantes é justamente a desistência das mulheres que votaram em Bolsonaro em 2018 não votarem nele em 2022. Porque o que a gente apurou é que, primeiro, as mulheres queriam uma mudança, elas estavam buscando isso, né? Esse conjunto de mulheres, porque as mulheres sempre foram a resistência a Bolsonaro, mas houve mulheres que votaram nele, sim. Então, esse conjunto de mulheres que desiste o faz por uma série de motivos, né, que eu vou explicar a seguir. E em 2022, apesar de ter um certo antipetismo e não querer votar em Lula, votaram em Lula para evitar Bolsonaro. E esse foi o eleitorado que conseguiu eleger o presidente Lula, né? As mulheres e as outras pessoas que se arrependeram em 2018. O que fez elas mudarem de ideia? Aí foi justamente esse perfil do Bolsonaro, né, de ser, elas citam a palavra desbocado, por exemplo, da maneira como ele conduziu as mortes na pandemia, de não ter humanidade, não ter empatia com as perdas da pandemia. As mulheres sentiram isso muito antes de outros segmentos, né, da sociedade brasileira, porque elas percebem nos filhos, nas perdas dos filhos, aquele principal momento de vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, ficar sem a merenda escolar, ficar sem a escola, elas tiveram que sair para trabalhar, expuseram os filhos à pandemia. Isso, então, ficou muito claro nesse segmento das mulheres, e aí elas são essa resistência, e elas dizem que não só isso, mas também a postura do Bolsonaro, ou seja, a falta de política pública e esse jeito, esse desdém com a vida, né, que ele expressou, que foi aquela máscara que caiu na pandemia, né, Roberta? Você acha que esse eleitorado feminino ainda tem sido um calcanhar de Aquiles para a extrema-direita? Sim, continua sendo, porque
claro, tem uma parte dessas mulheres que estão mais ligadas à religião, né, que são evangélicas, e que se identificam, por exemplo, com a figura da Michele, com a figura da Damares, mas a resistência está justamente ligada a essa falta de políticas públicas para questões que para as mulheres importam muito, principalmente a infância. Então, quando os filhos estão desprotegidos, quando tem fome e quando tem perda de renda, elas sentem primeiro, porque são elas as que estão mais sensibilizadas com essas questões envolvendo a família, justamente, né, que é uma bandeira da extrema-direita e do bolsonarismo. Você falou em Damares, em Michele, e aí eu te pergunto, você acha que elas têm sido efetivas nessa tarefa de cooptar essas eleitoras? A Damares deu uma sumida, né, Uhum. ultimamente, assim, ela tinha um discurso voltado para as mulheres quando era ministra das mulheres, né? Mas ela deu uma desaparecida agora como senadora, porque toda aquela questão do Marajó ainda está muito nebulosa, não se sabe se de fato aconteceram aquelas violências que o ministério dela disse que ia proteger as crianças contra, então não tem um resultado muito palpável das políticas que Damares tentou implementar, então ela está um pouco mais desaparecida. Agora, a Michelle, ela tem um carisma, ela tem a capacidade de mobilizar mulheres, né? E algumas mulheres se identificam com ela, sim. Então, para se observar bem de perto, assim, os próximos passos, né? Porque apesar dela ter essa postura bastante mais religiosa, né? A gente demonstra que, não sei se você lembra, naquele finalzinho da campanha de 2022, Bolsonaro percebeu que estava perdendo o eleitorado feminino. E aí colocou a Michelle na campanha. E a Michelle fez um discurso de alguns minutos, e nesses alguns minutos, quase, não chegou a ser uma hora de discurso, ela falou a palavra Deus mais de 20 vezes. Então tem uma apelação religiosa que algumas mulheres se identificam, sim. E por isso ela mobiliza, sim. Então é uma pessoa para prestar atenção, sim. Pois é o uso da fé como projeto político, né, Carol? E no livro vocês falam também de uma erosão, né, do discurso da antipolítica. Dá para dizer que a antipolítica já era? Ou você acha que algum político, num futuro próximo, ainda vai usar esse discurso para se eleger? Acho que é interessante, super interessante essa pergunta, porque vamos tentar analisar desde o início de quando começa esse discurso da antipolítica, né? Na minha opinião, se localiza ali nas jornadas de junho de 2013, se amplifica com o impeachment da presidenta Dilma, e depois a Lava Jato dá um impulsionamento para isso, estratosférico. Então, assim, o que é o discurso antipolítica? A gente lembra que naquela manifestação de 2013, eu cobri essa manifestação, percebo essa mudança muito clara ali no momento das manifestações, quando as bandeiras políticas, as bandeiras dos partidos políticos se retiram da manifestação. Tem a ver com o momento que a polícia também é muito violenta, tem uma mudança meio radical ali. O que sobra, né? Quem são aquela massa? Havia sim uma massa que estava descontente, que deveria ter sido ouvida, talvez tenha sido um erro, foi um erro, assim, né, dos governantes, naquele momento deveriam ter ouvido melhor o que era aquela demanda, mas essa massa de pessoas que não estavam se identificando com os partidos políticos naquele momento, depois entrou na onda do impeachment e foi impulsionada pelo lavajatismo, porque o lavajatismo sempre desqualificou a política, né, como se a política, os partidos políticos, não tivesse ninguém que não fosse corrupto. E isso fez com que os partidos políticos e a política perdessem importância nesse imaginário de uma certa massa que estava descontente com o que estava acontecendo. Né? O que acontece, então? Há uma mudança, uma vontade de mudança. E aí que entra esse sentimento antipolítica que Bolsonaro conseguiu cooptar para ele. Mas ele não é antipolítica, ele já era um deputado há 17 anos, né, havia 17 anos que estava na Câmara, e ele assume esse discurso para si, como se ele fosse a opção que poderia salvar o Brasil, né, o de fora, o contra tudo e contra todos. Acontece que, como a gente descreve no livro, treino, treino, jogo é jogo, como dizia um jogador dos anos 50, Dida, se não me engano, tá, pessoal, pode ser que eu tenha me enganado, mas ele falava isso, né? Uma coisa é você usar esse discurso
na campanha, a outra coisa é quando você assume o poder. A hora que você assume a cadeira de presidente da República, você é o sistema. Você não pode ser contra o sistema, porque você é o sistema. Então esse discurso não se sustenta mais. E aí, se você quiser sustentar esse discurso, você não vai construir política pública. Isso tem muito a ver com o governo Bolsonaro, né? Não tem uma política pública que você fala, nossa, isso é característica do governo Bolsonaro, isso foi muito positivo, que as pessoas lembrem e que, sei lá, faça com que vote de novo por conta de políticas públicas. Então, isso aconteceu no Brasil e em vários outros países do mundo. A gente mostra isso. Então, aconteceu na Grécia, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Espanha, aconteceu na Argentina, no México. Então, tem vários outros países que a gente demonstra que isso também aconteceu. Eu e o Maurício Moura. E é interessante ver que não funciona. Atualmente não funciona. Eu acho que é difícil que alguém venha a usar esse discurso agora. E, Carol, em junho de 2023, Bolsonaro se tornou inelegível. Você acha que essa inelegibilidade está garantida? Ou você acha que há chances de uma anistia no Congresso, ou seja, um grande acordão para salvar o Bolsonaro? Não acredito nessa possibilidade. Porém, o fato dele estar inelegível não significa que o bolsonarismo morreu ou que se enfraqueceu. A gente viu no 8 de janeiro que o bolsonarismo continua muito forte. Eu, pessoalmente, localizo o bolsonarismo à extrema-direita. Não acho que o PT e o Lula estão à extrema-esquerda, não estão equidistantes do centro, não. Eu acho que extrema-direita não é democracia, não é uma tendência democrática, é uma tendência autoritária, fora da democracia, e, portanto, usa elementos que não são democráticos. Por exemplo, fake news. É por meio das fake news que eles se organizam e fazem essa sensação de pertencimento de um grupo. Os bolsonaristas radicais são 15% do eleitorado, e isso não mudou durante todos os 4 anos, isso não diminuiu, apesar de que a avaliação positiva do Bolsonaro caiu, né, durante a pandemia, mas os 15% sempre estiveram com ele, seja a terra plana, seja a vacina jacaré, seja o que seja, não, né, não muda esse núcleo duro do bolsonarismo, não muda. Essas pessoas continuam ativas, movimentando essa máquina de fake news. Então, assim, apesar dele estar inelegível, não significa que ele não possa eleger um candidato que ele apoie, né? Quem que a gente vê como principais herdeiros do bolsonarismo e possibilidades de ganhar votos, né? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, principalmente porque ele é um bolsonarista que não tem uma atitude como o Bolsonaro no sentido do palavrão, né? Ele tem uma outra compostura, muito mais relacionada a ele como militar do que a ele como bolsonarista, né? Mas não quer dizer que ele não seja, ou que os valores dele não estejam colocados aí, né, como um bolsonarista. Por exemplo, a maneira como ele faz política de segurança pública. Ele né, uma polícia muito letal, a polícia do Tarcísio. Isso é uma característica da extrema-direita. Então, ele, com esse verniz um pouco mais polido, um pouco mais educado, ele é capaz de atrair esses eleitores que ficaram flutuando e que elegeram Lula, ou seja, esses podem querer de novo aderir a um candidato bolsonarista, herdeiro do bolsonarismo. A outra possibilidade é realmente a Michelle. Quem assume esse sobrenome leva consigo uma carga importante, né, que pode mobilizar. E a Michelle, ela tem esse carisma que eu estava comentando antes, com as mulheres, por conta desse perfil mais religioso. Então, são esses dois candidatos potenciais que podem, de fato, mobilizar a opinião pública e fazer com que os eleitores possam aderir ao projeto. Você falou em Michelle, né, e também falou em Tarcísio. Você acha que o Bolsonaro aceitaria passar o bastão para alguém fora do clã? Nesse caso, eu me refiro ao Tarcísio. Por que eu estou perguntando isso? Porque Tarcísio era apontado como um provável sucessor, né? Ele até articulou sua ida para o PL, mas também já circulou a notícia de que Jair quer lançar Flávio como candidato à presidência em 2026.
Como é que você vê essa disputa, hein? Deixando Tarcísio, deixando Michele e pensando em Flávio. É uma questão interessante, a gente tem que aguardar um pouco, né? Porque não sei se para o Tarcísio vai interessar largar o osso do governo, né, de São Paulo. Porque quem está na cadeira de governante tem a vantagem da máquina. Né? Então pode ser que ele queira tentar uma reeleição. Aí nesse sentido pode ser. E por outro lado, o Flávio, apesar dele não ter assim, por enquanto, uma opinião pública muito relacionada à candidatura dele, ele é um político mais bem preparado do que os outros irmãos, por exemplo. Então, ele é ativo, ele comparece no Senado, ele tem projetos, ele sabe fazer a política, então pode ser um candidato importante sim, mas eu acho que a gente ainda está um pouco longe, eu acho que é importante esse ano para a gente ver as eleições municipais, para a gente medir essa temperatura do bolsonarismo, entender como é que vai ser a divisão, né, entre as prefeituras, para poder especular um pouco mais sobre isso. Depende de muita coisa ainda, Roberto. Agora, Carol, por outro lado, muitos falam, né, que Tarcísio também seria um representante do bolsonarismo light. Mas isso é uma contradição, né, esses termos, porque o tal bolsonarismo moderado, eu entendo que seja a forma de que o bolsonarismo raiz encontrou para sobreviver sem o Bolsonaro no páreo. Você concorda? Eu acho que, na minha opinião, não existe bolsonarismo moderado. O bolsonarismo se coloca na extrema direita. Isso é autoritarismo, é fora da democracia. Tem valores que não estão dentro do país democrático, ou seja, não tem moderação nisso. O que falta? Eu acho que seria até saudável para o ambiente, né, para despolarizar um pouco mais, falta representantes da direita que possam disputar, né, direita e centro-direita, centro-esquerda, que possam disputar entre si a eleição de uma maneira mais saudável, mas assim, pessoas autoritárias, moderadas, não existe. Você pode ser conservador, mas você não pode ser de extrema-direita e moderado. A natureza própria da extrema-direita não permite isso, né? Do bolsonarismo não permite moderação. Então, acho que é uma contradição, não é impossível existir isso. Pode ser até um discurso que se diga para obter mais votos e tal, mas na realidade isso não funciona. Talvez seja a ideia de trazer um rótulo mais moderado, né, para o bolsonarismo raiz e tentar aí novos eleitores. Mas, de fato, fica difícil de acreditar. Que ingredientes novos você contaria para a gente que o bolsonarismo trouxe para essa mistura explosiva? Você já falou em fake news, mas você daria outros ingredientes para a gente? Eu acho que esse período que a gente viveu, do bolsonarismo, da descrença na política, né, esses dois momentos da nossa história, eles ajudaram a que viesse à tona uma característica da sociedade brasileira, estruturante da nossa sociedade, que é problemática da nossa sociedade, por exemplo, o racismo. Então, assim, liberou os racistas para serem racistas e isso ser algo que pode ser tolerado, né? A gente agora tem que trabalhar para retrair isso outra vez, né? Porque eu acho muito difícil, por exemplo, acabar com o racismo. Acho isso uma utopia muito difícil de acontecer. Porque o racismo ele se molda aos momentos históricos, né? Difícil que isso aconteça. Mas também liberar isso não pode ser, né? Então acho que tem uma outra força muito importante que luta contra isso. Por exemplo, nos 4 anos de governo Bolsonaro, a Coalizão Negra por Direitos teve um papel fundamental de proteção da democracia. Né? Todas as entidades do movimento negro que estavam ali, elas estavam lutando pela democracia, não apenas combatendo o racismo, enfrentando o racismo, mas lutando pela democracia, porque o racismo realmente não pode ser tolerado. Outra questão, o machismo, a maneira como o Bolsonaro tratava as mulheres publicamente, meio que liberou, né, um pouco assim. O que a extrema-direita faz? Ela testa os limites. Ela vai indo, esgarçando os limites, né? Um pouco o nosso livro tem essa capa aqui, ó. Boa. Aqui é uma corda quase se rompendo. Essa corda é a democracia, né? Sim. Ela estava por um fio, né? Então, o que o bolsonarismo fez? Ficou tentando esgarçar os limites para ver até quando a gente ia engolindo isso. E eu acho que a gente demorou. As instituições demoraram um pouco. Depois, claro, o judiciário e o legislativo barraram, né,
força ruim, né, que estava acontecendo na sociedade. Imagina se permitir o machismo, o racismo, a homofobia, é impossível, né, que isso aconteça. Então, numa sociedade democrática que tem uma população tão diversa, né, quem governa tem que governar para todo mundo, né. Gostei da capa. Estivemos por um fio, Carol. Por um fio. Você acha que os fatores que levaram à derrota de Bolsonaro em 2022, como por exemplo o caos na gestão da pandemia, tem o enfraquecimento do discurso da antipolítica, a rejeição do eleitorado feminino, você acha que ainda estão na memória dos eleitores de hoje? Todos esses fatores ainda servem como um teto para o crescimento da extrema-direita no Brasil? Ou ninguém acredita nisso? Roberta, um dos problemas principais que a gente tem no Brasil é a falta de memória, né? Então aqui a população esquece muito rápido das violações, né, que ocorreram. Então, por isso que eu acho que a importância do livro também, porque a gente contextualiza tudo o que aconteceu. A pandemia, o sentimento antipolítica, a resistência das mulheres, o contexto internacional e a gente demonstra como isso tudo fez com que ele perdesse avaliação positiva a ponto de nunca mais voltar. Então, por exemplo, algo que a gente não pode esquecer. Na pandemia, naquele momento mais agudo para ele, em que ele perde a popularidade e nunca mais consegue retomar, foi naquele momento em que ele não se prepara para a falta de oxigênio em Manaus. E aí faz aquela encenação, né, de uma pessoa sufocada. Ou então fala, eu não sou coveiro, e daí, lamento. Tudo isso provoca uma queda de popularidade nele que ele depois não consegue retomar. Então é importante a gente lembrar que essas coisas aconteceram, não esquecer que ele tratou as mulheres como tratou, publicamente, né? A gente viu na televisão contra a Vera Magalhães, contra a Patrícia Campos Mello, contra vários jornalistas, a maneira como ele trata as mulheres, assim. A questão do armamento, a gente não pode esquecer, porque o armamento, quanto mais armas na rua, mais letalidade, e as mulheres sofrem mais violência doméstica, elas estão mais vulneráveis à letalidade quando tem arma na casa das pessoas, né? Então, a gente não pode esquecer essas coisas. Eu acho que o livro ajuda a relembrar, a contextualizar o que a gente viveu nesse período, sim, Roberta. Fico feliz de que a gente tem aí um documento histórico mostrando esse contexto todo, sabe? Queria falar um pouquinho dessa época pós-Bolsonaro que a gente vive, né? Em que são revelados escândalos, como, por exemplo, o escândalo das joias. Você acha que isso chegou a impactar o eleitor de Bolsonaro? Você acha que ajudou a trazer luz a todas essas questões que ele tinha muito forte no discurso, mas que na prática se provaram completamente inversas, né? Eu acho interessante esse ponto que você traz, né? Porque é engraçado, mas o discurso da corrupção não cola em determinadas pessoas, né? Nos bolsonaristas, assim, cola na esquerda, mas na direita não cola, né? Como se fosse perdoável. Ali não, foi sem querer. Né? Não sei explicar. Acho que teria que fazer uma pesquisa, rodar uma pesquisa e entender o que o eleitor está pensando, porque não entendo por que a corrupção, por um lado, é importante e para o outro não é. Né? A corrupção deveria ser algo que ninguém deseja em nenhum dos dois campos da política, né, Roberto? Carol, para a gente finalizar, conta pra gente quando é que você vai lançar o seu livro, por favor, porque com essa capa, o conteúdo, eu já li um pedacinho, é bem interessante. Querida, eu quero convidar todo mundo que está em São Paulo para o lançamento, que vai ser no dia 17 de junho, na Livraria da Vila, a partir das 18 horas. Eu vou estar lá com o Maurício Moura, a gente vai fazer um debate e depois vai ter essa sessão de dedicatórias para todo mundo que quiser estar lá. A gente fez um evento agora recentemente em Brasília, foi super legal. Teve uma boa repercussão, as pessoas estão interessadas, eu fico contente que a gente esteja interessado de novo em pensar o bolsonarismo e tentar evitar degradar ainda mais a nossa democracia que sofreu e está fragilizada ainda, né? A gente tem que estar muito de olho, porque a democracia está frágil e nós, jornalistas, somos parte do pilar que sustenta essa democracia, né? E o jornalismo foi tão apedrejado nesse período, a gente também precisa retomar o nosso lugar. Agradeço muito a possibilidade de estar aqui com você hoje, Roberta. Muito obrigada.
Obrigada por ter compartilhado o seu tempo conosco. Bom dia para você, Carol. Bom dia. Tchau, gente. Obrigada. Olha, a aula de domingo com o deputado federal, pastor Henrique Vieira, foi um verdadeiro sucesso. Foi muito emocionante também, gente. O pastor compartilhou lições valiosíssimas e, por essa razão, decidimos liberar a aula para que essa mensagem chegue a um número ainda maior de pessoas. Mas, é por tempo limitado, viu? Então, acesse o link icl.com.br/replay para rever este encontro super especial com o pastor Henrique Vieira. Bom, o videocast em detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, na sequência tem ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. E às 6 horas da noite, já sabe, tem ICL Notícias, segunda edição. Eu fico por aqui e a gente se vê amanhã. Turma, que encontro a gente teve com o pastor Henrique Vieira. Não é exagero dizer que dezenas de milhares de vidas foram tocadas e transformadas por uma mensagem de amor, do amor, como ele mesmo disse, revolucionário, que não tem como, faz a gente diferente. Tem um monte de gente pedindo para assistir de novo, para poder assistir junto com a família, ou para poder relembrar coisas que ele falou, e a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir. Não tem nenhuma pessoa, nenhuma vida que não precise do que foi dito no domingo com o pastor Henrique Vieira. No final, a gente fez um presente ali para todo mundo que assistiu o encontro, quis fazer parte da comunidade do ICL. E a gente resolveu manter esse presente para todo mundo que vai assistir o replay. Assiste, você vai entender o que eu estou falando. Bom momento de inspiração para sua vida com essa aula que você vai assistir agora.